Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos pode sair da zona de rebaixamento dependendo de uma combinação de resultados. Lógico, esses resultados também dependem do Santos vencer o Botafogo, mas vamos trazer tudo isso para vocês, além dos desfalques, dúvidas, retornos, tanto do lado do Santos como do lado do Botafogo. A dúvida do Santos principal é em relação a Neymar. Vai ser titular ou vai começar no banco de reservas? Falaremos sobre tudo isso, mas antes peço para você algumas coisinhas. Confere se você está inscrito no canal para sempre receber os conteúdos que a gente posta por aqui e me fala o seu palpite. Qual é o seu palpite para Santos e Botafogo? E no comentário coloca a cidade de onde você está me assistindo, que eu sou curiosa, eu quero saber santista de que lugar está me acompanhando. Fechou? Então vamos lá começar pela classificação do Campeonato Brasileiro, para vocês entenderem todo esse contexto que eu estou falando de poder sair do Z4. O Santos hoje está na zona de rebaixamento, que começa com o Vitória com 9 pontos, Santos e Juventude com 8 pontos e o Sport na última colocação com apenas 3 pontos conquistados. Quais são os resultados que a gente precisa torcer? Então, começando aqui pelo Vasco. Torcer para que o Vasco não consiga ganhar da equipe do Red Bull Bragantino. Vasco que joga em São Januário. Então, uma derrota do Vasco ali cairia muito bem para o Santos. Fortaleza tem um jogo difícil contra o Flamengo lá no Maracanã. Para mim, favoritismo do Flamengo. Então, tomara que isso aconteça também. Vitória joga contra o Corinthians na Neoquímica. Favoritismo, na minha opinião, também do Corinthians. E aí seria bom o Corinthians dar essa ajudinha aí pro Santos, caso o Santos também vença a equipe do Botafogo, sai da zona de rebaixamento e ganha algumas colocações. O Juventude enfrenta o Grêmio, e é importante também, até para você torcer por um empate, na minha opinião, porque aí você segura tanto o Juventude como o Grêmio, né? O Grêmio que tem 12 pontos, seria interessante também esse resultado acontecendo. Só para título de curiosidade, o Internacional enfrenta... Cadê o Inter? O Fluminense, jogo complicadinho também do Internacional com o Fluminense. Seria bacana o Inter não vencer também, né? E o São Paulo enfrenta quem? São Paulo enfrenta o Bahia. Jogo dificinho também, hein? Bahia e São Paulo. Também, podia empatar, podia perder, né? Todo mundo ali que tá com a pontuação perto do Santos, 12, 11 pontinhos também, né? Dá aquela perdida para que o Santos possa encostar e ficar numa situação um pouco mais confortável. Mas vamos agora passar pela questão de desfalques e jogadores que podem ficar à disposição do lado do Santos. Daqui a pouco a gente fala também sobre o Botafogo. Mas do lado do Santos, o João Schmidt deve ser relacionado após ficar recuperado de lesão que o afastou dos últimos jogos do Santos. Então, João Schmidt, opção pelo menos no banco de reservas. O Pituca, a tendência é que ele também fique no banco. Só que aí, o Pituca é a mesma história que a gente comentou sobre o Guilherme. Por quê? Porque o Pituca tem 6 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Se ele entrar novamente em campo, ou seja, se jogar contra o Botafogo e mais pra frente contra o Fortaleza, ele não pode mais se transferir para outro clube do futebol brasileiro. E tem algumas equipes brasileiras que têm interesse no Pituca. E o Santos, nos bastidores, também está condicionado a negociar o Pituca. O próprio Bahia estava interessado, o próprio Atlético Mineiro. Então, é uma questão para a gente ficar de olho. Colocar essa dúvida aí se o Pituca de fato vai ser relacionado ou não. Vale ressaltar que contra o RB Leipzig ele entrou em campo, tá? No amistoso no segundo tempo. Zé Ivaldo e Escobar voltam de suspensão, então ficam à disposição, devem iniciar entre os titulares. E aí o Santos não terá o Lua Pérez, que vai cumprir suspensão, e o Aderlan está se recuperando de um problema muscular. Então tá fora da partida. E aí tem a questão do Neymar. O Neymar, a ideia, o planejamento do Santos, ele que jogou 45 minutos contra o RB Leipzig, era de que ele começasse o jogo contra o Botafogo como titular. Só que ele teve uma pequena torção
durante o treinamento do Santos, foi preservado do último treino deste sábado, então é dúvida se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas. Então vamos ver aí qual que foi o grau dessa torção, né? Se botou um gelinho ali, melhorou, bora pro jogo. Se é algo que o Santos vai ter um pouco mais de cuidado. Então vamos ver como que vai ser essa questão do Neymar. Inclusive isso influencia até na própria escalação do Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E também tem o lado do Botafogo, né? O Botafogo que tem algumas possibilidades, dúvidas de desfalques, que é o seguinte: Igor Jesus, um dos principais nomes da equipe do Botafogo, está em negociação, inclusive, com o Nottingham Forest. O próprio Jair também está em negociação com o Nottingham Forest, mas o Igor Jesus, ele também está com desgaste muscular. Aliás, tem vários jogadores do Botafogo que estão com desgaste muscular que podem desfalcar a equipe para esse jogo contra o Santos, que é o próprio Igor Jesus, que a gente trouxe aqui, o Barbosa, o zagueiro, o lateral, e o Savarino, que é um meio atacante ali da equipe do Botafogo. E o Matheus Martins também tá fora, esse só volta no próximo jogo da equipe botafoguense. Então, essas são algumas questões tanto de Santos como Botafogo, tá? E aí, vamos pro provável time do Santos, ou pelo menos o Santos que treinou, que é aguardado para esse confronto contra a equipe carioca. Então, qual que é o seguinte: Gabriel Brazão. E aí eu quero começar diferente, tá? Vamos começar aqui falando de Souza, depois eu falo de Escobar. Souza, pra mim, seria um erro. Aí eu tô falando da Nájila, tá? Não tô falando na cabeça do Kleber Xavier, na cabeça de outro Santos. Tô dando a minha opinião, Nájila. Pelo que o Souza produziu nos últimos 2 jogos, era complicado você tirá-lo da titularidade, porque jogou muita bola. E é um cara que acrescenta muito ofensivamente, que é um dos problemas do Santos também, criação de jogadas. É um jogador que vai bastante à linha de fundo, tem velocidade, é um jogador que tem o drible, então gosto bastante do Souza. E você tendo o Souza como essa opção ofensiva do seu lado esquerdo, você tem um Guilherme que pode compensar a questão de marcação, a questão de recomposição, porque o Guilherme é esse cara que fecha mais espaço, né? Que todos os treinadores elogiam o Guilherme por conta disso. Então, imagino que essa escalação do Souza passa muito também pela escalação do Guilherme, tá bom? E aí, vou pular os zagueiros, vamos direto para Escobar, que é o seguinte: também é complicado você tirar o Escobar do time titular do Santos. É difícil você não escalar o Souza e é difícil você tirar o Escobar. Porque o Escobar também estava jogando muita bola. Não é que ele saiu do time titular porque ele estava mal. Não. Ele saiu do time titular porque ele ficou suspenso, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Só que você tem um que é extremamente ofensivo e o outro que é muito mais defensivo. E olha que o Souza também, né? Voltando a falar um pouquinho dele, ele, no último jogo contra o Vitória, ele teve 5 desarmes. Foi o cara do Santos que mais desarmou. Então também ajudou lá na frente com assistências e também lá atrás com desarmes, interceptações. Então, jogador interessante aí o Souza nessa lateral esquerda. Só que o Escobar foi um pedido de muitos torcedores do Santos. Coloca o Escobar na lateral direita, já que o Santos não tá dando conta, né, nenhum lateral, aliás, direito tá dando conta de se firmar, de convencer, coloca o Escobar. Eu acho válido a tentativa. Só que eu tenho um pouco de receio por conta de como ele vai conseguir se comportar. Porque quando você tá do lado direito, você tem uma perna que você dá o bote no adversário, é uma. Quando você tá no lado direito, no lado esquerdo, é outra. Você entende? Então nunca é a mesma perna. Você tem mais confiança numa perna. Você vai conseguir se dar bem com essa mudança de lado, porque eu acho que quando lateral não, quando é atacante, vou dar o exemplo aqui do Guilherme, quando o Guilherme joga na direita, quando o Soteldo joga na direita, Barrial joga na esquerda, joga na direita, pra atacante eu acho mais fácil essa adaptação. Para defensor, que é o caso do Escobar, porque ele é muito mais defensivo do que ofensivo, aí eu acho que pode ser um pouco mais complicado. Agora, se ele não sentir isso, se ele conseguir ter essa dominância independente do lado, bacana, pode ser um incrível achado do Kleber Xavier. Acho válido esse teste. Acho válido, tá? Então,
fica aí o nosso voto de confiança pro Escobar. A zaga, Zé Ivaldo e João Basso. Zé Ivaldo ok, João Basso não escalaria. Eu tentaria o Luizão. Acho que foi muito bem contra o RB Leipzig e até pensando a curto, médio e longo prazo. Eu vejo muito mais o Luizão podendo ter mais espaço no Santos do que o próprio João Basso, que também é um jogador que tá meio queimado com a torcida, aquela coisa toda. Então eu iria de Luizão. Aí o meio-campo do Santos, Tomás Rincon. Tá, ok. Zé Rafael vem jogando muito bem, de forma até surpreendente, né, pela falta de ritmo de jogo, mas vem jogando muito bem. A dúvida de Neymar, caso o Neymar jogue, o Barrial não entra em campo. Aliás, não começa como titular, melhor dizendo, tá? Se o Neymar não começar como titular, a tendência é que o Barrial seja esse meio-campista do Santos. E o ataque, Guilherme, David Washington e Roleiser. Só um pitaquinho aqui. Quero muito ver esse meio-campo do Santos com Zé Rafael de primeiro volante e Gabriel Bontempo. Eu ainda não aceito muito bem o Gabriel Bontempo fora desse time titular do Santos. Gostaria de ver esse teste, tá? Gostaria de ver esse teste para ter esse time do Santos mais técnico. E vou continuar batendo nessa tecla. Bontempo também é um jogador que tem bons números de desarmes e interceptações. Então, não é aquilo de, mas o Bontempo também não ajuda a marcar ninguém. Não, ele tem números interessantes também. Tá? Puxem aí os números interessantes. Então acho que seria válido esse teste, até para você também continuar com uma boa saída de bola. Você tem o Zé Rafael como primeiro volante. Então você começa ali com essa saída de bola com extrema qualidade. E aí passa pelo Bontempo, passa pelo Neymar. Você pode ter um Roleiser. E aí o Roleiser, eu não deixaria ele como um ponta pela direita. Eu gostaria de ter um Roleiser, basicamente um Santos jogando no 4-4-2, tá? O Neymar ou o Barrial, dependendo aí de quem começa como titular, e Roleiser como meia, o meia ali caindo pelo lado direito. E você pode posicionar o Guilherme e o David Washington como os dois atacantes lá na frente. Você não precisa insistir num 4-3-3, você pode ter esses jogadores, mas num esquema tático diferente. Na minha modesta opinião, é claro, tá? Então, uns pitaquinhos aí em relação a essa escalação do time do Santos, tá? E aí, só pra gente passar aqui pelo Botafogo, né? Pra gente saber como que vem a equipe do Botafogo pra esta partida. Agora minha câmera desfocou, mas tudo bem, daqui a pouco ela volta. Vamos lá, escalação do Botafogo. David Ricardo... David ou Davi Ricardo? Enfim, treina e deve voltar à zaga contra o Santos. O Botafogo deverá ter desfalques para enfrentar o Santos no domingo, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Barbosa, gosto muito desse zagueiro, tá? Que bom que deve ser desfalque. O lateral esquerdo Cuiabano, bom jogador também, que bom que vai ser desfalque. O meia Savarino não devem ficar à disposição por questões físicas. Que bom! São 3 bons jogadores do Botafogo, tá? Que continuem fora. Não joguem contra o Santos. Pode voltar depois, mas contra o Santos fica fora. O atacante Matheus Martins segue fora e está sendo preparado para o jogo seguinte. Os 3 até voltaram de lesão diante da Laú pela Libertadores, mesmo sem estar 100% fisicamente. O retorno antecipado só foi feito em função do jogo ter caráter decisivo. Aí, a boa notícia, né, é o retorno do zagueiro Davi Ricardo. Ele tratava de um problema muscular, piriri, pororó, né, e fica à disposição. Aí é que o provável time do Botafogo, que é o que nos interessa. John, Vitinho, Jair, Davi Ricardo ou Serafim, e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, o Alan ou Santiago Rodrigues e Arthur, Juan Cruz ou Mastriani e Igor Jesus. Nossa, tem um monte de lei do ex possível aí, hein? John, Jair, o Gregory, pra quem não sabe, chegou a jogar no Santos na base. Juan Cruz, nossa senhora, tomara que a lei do ex esteja ao lado de Tiquinho Soares, caso Tiquinho Soares entre em campo pelo Santos, tá? Mas esse é o provável time do Botafogo. É um bom time, mas que bom que vai desfalcado. Que bom que vai desfalcado. Não é segurança de nada, né? O Santos também já enfrentou vários times desfalcados e não conseguiu a vitória, mas espero que seja diferente neste domingo, tá bom? É isso, galera. Com essa minha câmera desfocada, que ela desfocou bem agora, eu
peço para você deixar o like de vocês, o palpite do jogo, quanto que você acha que vai ser Santos e Botafogo, me deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. Grande beijo para vocês e depois do jogo corre aqui no canal que a gente tem a nossa análise do que foi Santos e Botafogo. Fui!